Você conhece a piada mortal? Tem uma história do Homem-Morcego onde o Coringa faz uma piada muito cabulosa. Tão cabulosa e profunda que a história acabou sendo batizada de A Piada Mortal. Você quer ver que piada foi essa e por que ela é considerada tão mortal? Se liga que tá começando mais um vídeo. E estamos de volta para mais um vídeo aqui na HQJ. Sejam todos muito bem-vindos, minhas pequenas doses de tequila. Eu sou o John e a capa da história de hoje vem com um palhaço nada conhecido. Estamos falando do famoso Coringa, um dos, se não o maior vilão das histórias do Batman e primo de terceiro grau do Pennywise. E vai dizer que essa capa não é perfeita? Meu, olha os traços desse desenho em pintura mostrando o Coringa ali com a câmera. Lindo demais, não tenho o que dizer aqui, cara. E a edição que eu vou usar de referência para contar a história é a Deluxe, que tem uma pintura atualizada aí da obra, vamos dizer assim, né? Mas a história é 100% a mesma, então não precisa se preocupar. E se você for menor de idade, não veja esse vídeo. É sério, não veja, tá? E não leia essa história também, porque ela é meio pesadinha aí, né? Tem umas partes cabulosas. Recado dado, essa é a primeira história da DC que eu vou trazer aí pro canal, então só isso aí já merece seu like, né? Manda bala aí, ajuda eu. Você fazendo isso, você também se ajuda ganhando mais vídeos por incentivar minhas mini produções. Lembrando sempre que as alterações de imagem e fala foi para preservar a obra original. Agora chega de enrolação e bora logo pra história. E nossa história começa na chuva, sem diálogo nenhum, onde tem um morcegão chegando no seu Bat Chevrolet 86, né, ao famoso asilo Arkham. Esse começo é realmente sem diálogo nenhum. O Bat cruza, né, com o comissário Gordon, vai entrando adentro pelo lado interno do asilo, passa até mesmo ali, né, em frente a celinha do Duas Caras, chega num cara lá, né, um humano, outro tira que tava lá na parte de dentro, né, que ele abre a porta ali de uma cela, ou sei lá o que é isso, tipo uma salinha, né, e aí tem um elemento jogando cartas, meio que no escuro ali, né. Só tinha o resto de uma luz, né? Que fica daquelas abajur que fica preso no teto, manja? Então, isso aí. Até esse ponto não dá pra entender bem o que tá rolando aqui. E agora que começa um diálogo. Diálogo ainda eu acho que é uma forma de dizer, porque só o mano com chifre que fala. Ô, cara de peixe sem pele, eu tava refletindo no banheiro hoje mais cedo e daqui a pouco nós vai acabar matando um ao outro, certo? E o cara calado. Aí o Bat tenta ser mais ousado e tal, sabe? Pega na mão dele. Poxa, sério, coração, tô falando com você, me responde. Meus queridos, o cara pálida tira a mão e o Bat percebe ali a base saindo. Já gruda ele, dá duas dedadas na cara pra confirmar que era a base mesmo. E é isso mesmo, não é o Coringa, porque o danado tá longe dali dando um rolê por um parque de diversão abandonado que ele tava interessado ali em comprar. John, mas por que ele quer comprar um parque? Eu vou saber, cara, vai assistindo o vídeo aí. Essa história, ela vai fazendo uns paralelos ali, né, com alguns eventos do passado. Então vocês vão perceber isso, que ela pela cor mesmo aí, né, que a pintura, né, vai dando uma diferenciada. E o primeiro desses momentos rola agora, mostrando um comediante que acabou de voltar de um teste e o mano tá mó tristão, cara, porque ninguém deu risada das piadas dele, ele ficou nervoso, confundiu piada e tal, aquele básico, sabe? É tipo eu tentando agradar vocês com minhas piadas ruins, rola todo um drama ali dele meio que culpar a mulher dele, aí depois se arrepender, e o cara tá numa pressão, cara, não ter trabalho, né? Aí ainda tem que cuidar da mulher, que ela tava grávida ainda por cima, né? Então, ou seja, daqui a pouco o bagulho vai ficar financeiramente muito mais gostoso. E ainda tá rolando um aluguel atrasado, a vida do cara não tá em ordem, o maluco tá igual nós aqui do canal, não tá com a cabeça em lugar. Voltando aí à atualidade, o Coringa tá com o cabra do parque, ele chega no cara, fala, irmão, tá tudo certo, curte do brinquedo enferrujado e podre, não sei o que e tal. Lembrou bastante o Play Center e eu vou comprar. Aperta minha mão aí. Aí o cara aperta, só que o Coringa tava com um baratinho na mão, velho. Aí, tipo, mudou totalmente o tom do diálogo agora. Ele começa a falar que não vai pagar, que aí vai arrumar uns caras pra mexer em umas coisas e tal, que precisa fazer sei lá o que, arrumar a atração principal do lugar, blá blá blá. E essa cena toda é sem mostrar a cara do mano que tava com ele. Aí na hora que mostra, que podemos ver, o mano tava tipo paralisado, cara, tipo estátua mesmo, só que com um sorrisinho bem mais simpático no rosto e babando suco de beterraba. Olha que macabro isso, velho. Ele injetou alguma coisa e paralisou o cara. Meio que matou, na verdade, né? Já na Bate Esconderijo, o Homem de Preto tá fuçando ali no PC pra ver se acha o Coringa, né? Só que, assim, não tem nada demais nesse momento. Só que é bem interessante de falar pra vocês que dá pra ver ali que o Bruce, ele odeia tanto o Coringa quanto o Coringa odeia ele, mesmo os dois sem se conhecer. E se você não sabe quem é Bruce, vai se tratar. Bruce é o Batman, o cara de chifrinho. Mas aí, mudando o ambiente, agora sim vocês têm que prestar atenção. Porque a Bárbara, que pra quem não sabe é a mulher Batman, né? Batmulher, sabe? Batgirl. Então, ela tá
tá ali com o pai dela, o comissário Gordon, em casa. E eles estão na moral ali, recortando as figurinhas antigas e tal. Tem até referência ao primeiro volume do Batman dos quadrinhos. E aí alguém bate na porta. E meus amores, não era testemunha de Jeová, era o Coringa. Bala na guria, nem falou nada, só abriu e atirou. A Bárbara cai no chão zoada, zoadaça, mas ainda tá viva. E os caras que estavam com o Coringa começam a meter-lhe a porrada no Gordon. E o Coringa vai provocando o cara. Ah, sua filha não vai mais andar, ela vai ficar de cadeira de rodas, vou torcer a espinha dela, ela vai virar palmeirense, não sei o que. E mano, ele chega perto dela com uma câmera na mão. E a menina tava estribuchando ali no chão. E aí ele começa a arrancar a roupa dela. Rapaz, mas eu fiquei tenso demais lendo essa parte a primeira vez. Mano, será que ele vai... Voltando pro passado, aquele senhor com os problemas em casa tá contando pra outros senhores que claramente são mau elementos, que ele trabalhou como assistente de laboratório, uma fábrica química, mas que largou aquela parada pra se tornar comediante. Olha que gênio. Foi nessa que ele se afundou no poço, né? E como o negócio tava bem feio, ele resolveu praticar um crime que apresentaram ali pra ele como um crime perfeito, onde basicamente, né, ele ia invadir aquela fábrica química que ele trabalhou para pegar umas paradas. E o carinha do bem ia usar uma máscara vermelha, né, que mais parecia um comprimido gigante, para se disfarçar. A ideia desse disfarce é jogar a culpa em outro cidadão chamado Capuz Vermelho, que andou fazendo umas paradas ali pela região, né? Por isso eles estavam considerando esse plano como perfeito, né? Ele até tentou dar pra trás, mas é meio ingênuo e tá desesperado, né? Aí os caras até usam o filho dele, joga ali no meio, né? Tipo, pô, seu moleque vai nascer na miséria e tal, capaz de torcer pro Corinthians. E aí o cara acaba mudando de ideia. E voltando ao presente, não fica claro o que aconteceu com a Bárbara, tá? Mas ela já tá no hospital ali, o Batman tá sendo atualizado, né? Sobre o que aconteceu. E quando ela desperta, mano, ela agarra ele num desespero danado. Ela sabe que o Batman é o Bruce, tá? Aí ela começa a falar que o Coringa tava insano e tal, levou o pai dela. Ela tá realmente super desesperada nesse momento aqui da história. E nem dá tempo da gente se preocupar com o comissário, porque já tem um corte aí e ele tá sendo acordado por uns anõezinhos do capeta com cara de boneca dos anos 70 e os bichinhos ainda estão usando uma roupa de quando a gente tá com aquela paquera do lado, sabe? Que é aquecer o capô do Fusca, manja? Eles tiram a roupa do cara, dão um choque, sai puxando ele pelo parque abandonado que o Coringa comprou mais cedo. E pelas quebradas ali do parque tá cheio de uns mano estranhos, vão fazendo bullying com ele, até ele encontrar com o Coringa no topo de uma torre de bonecas. Olha que bizarro isso aqui. Aí o Coringa começa a brincar com as palavras, provocando o Gordon, falando sobre loucura, que era a única saída dele ali para aquele momento que ele tava vivendo, né? Falando sobre pensamentos, que tipo, ficar no frio, no escuro, faz você lembrar de coisas que gostaria de esquecer, por isso que a galera ali, né, tirou as vestimentas dele. Ele tá tentando tirar uns parafusos do cara, tortura psicológica, sabe? Os caras tacam ele dentro de um carrinho aqueles de montanha-russa e voltando ao bar, já é outro dia, depois que eles combinaram ali, né, de invadir a fábrica, e aí eles já estão ajustando ali os detalhes finais, quando dois policiais entram e chamam o cara que tá desesperado pro lado de fora, e já manda na lata: sua mulher morreu. Foi testar um bagulho ali de esquentar mamadeira, tomou um choque, morreu. É sério isso, tá? Cuidado na casa de vocês, galera. É importante, hein? Todo cuidado. E o cara já não tava bom, né? Com essa agora, ele volta pro bar desvastado, cara. Mas o cara ainda tenta ali abandonar o serviço, até porque agora não fazia mais sentido nenhum aquele trabalho, né? Ele já não tinha mais a mulher pra cuidar, cara. Ele toma as ameaças e não tem jeito. Vai ter que ajudar no serviço. Juntou com a galera errada, cara. Não tem jeito. Agora, bora voltar pra tortura do Gordon lá na montanha-russa. O Coringa tá fazendo uma canção bizarra lá, misturando várias loucuras e tacando pra cima do Gordon. Tudo isso em formato de música, com umas imagens, dança macabra, meu irmão. Tudo pra mexer com a cabeça dele. O negócio tá cabuloso. Só pra vocês terem ideia de como o negócio tá cabuloso, tem uma parte do percurso só com imagens da Bárbara sem roupa, naquele momento lá que ela tomou um pipoco e tava agoniando no chão. É sério, o bagulho tá louco mesmo aqui, né? Nesse momento aqui que eu percebi que essa história realmente não era pra criança. Ele entra em várias salas onde o Coringa continua brincando com o psicológico do cara, e tudo isso com o Coringa cantando de fundo, e não é Raul Seixas. Já o Bat tá rodando Gotham procurando o Coringa, até que ele consegue descobrir que provavelmente o Coringa tá no parque abandonado, então ele já vai pra lá. E a essa altura o passeio macabro já chegou no fim. E meu, o Gordon tá devastado, cara, perturbadão. O Coringa continua mexendo com ele e ele nem consegue responder de tão em choque. E antes de eu contar pra vocês o que o Coringa fez depois disso, bora voltar de novo no tempo, mas agora pela última vez, porque eles fazem aquela invasão da fábrica ali, né? Mas os seguranças pegam ele no meio do ato, né? E aí tem toda aquela correria, tiro. E no final o que rola é que os mau elementos morrem na bala e o Batman aparece pra pegar o Capuz Vermelho.
Entre aspas, né? Que na realidade é aquele sujeito do bem que foi tapeado. Mas aí ele acaba pulando em um rio onde tinha água contaminada da fábrica, cara. Claramente você já sabe o que aconteceu, né? Essa altura todo mundo sabe quem é esse cara. O rosto começou a formigar, arder, sabe? E quando ele tira o capacete, a loucura toma conta do cara e ele simplesmente vira um dos principais vilões do Batman, The Joker. Ou o Coringa pra galera que não entendeu. Olha que origem doida. Bastou a vida surrar o cara e ele ter um dia bem agitado, por assim dizer, que libertou a praga que tava dentro dele. John, mas e o Gordon? O que aconteceu com o Gordon afinal? Cadê o Gordon? Então, cara, o Gordon ele foi preso numa gaiola, né? E as criaturas ali junto do Coringa ficaram praticando bullying com o coitado, né? Mas o morcegão aparece e nem rola muito papo aqui. Ele vai pra cima do Patati. Joga um ácido ali no Batman, ele consegue fugir. Aí o Batman dá a mão ali pro Gordon, né? Eu confesso que a essa altura, cara, eu achei que o comissário tinha entrado na pilha ali do Coringa. Mas não, cara, ele tava perturbado, mas até que tava com sanidade ainda. Queria prender o Coringa, sabe? Fazer o que era certo, manja. Então o Batman vai atrás dele no parque, entra em um daqueles túneis que o Gordon tava, lá ele sai correndo, tromba com a armadilha e tudo isso, velho, com o Coringa no microfone falando besteira. Tá vendo, cavalo voador? O Gordon ficou doido, provei minha teoria, basta um dia ruim pra qualquer um surtar. O cara até fala que o Batman também é surtado e algo muito grave deve ter acontecido com ele pra ele se vestir de morcego e sair tocando terror pela cidade à noite. E o pior é que o miserável tá até certo, né? Mas enfim, né? Ele vai tacando pilha no Batman até que ele aparece do nada, quebrando um espelho. E aí é briga, né? Faca, soco, murro, arremesso, dedada, tiro falso. E no final meio que o Coringa fica triste e fala, ah, pô, velho, me mata logo, acaba com essa parada aí. Mas o Batman mantém, né, a disciplina, a postura de homem, falando ali sobre prender ele, justiça, aquela frescura de sempre. E é bem interessante que o clima é tipo, mano, vai rolar algo, velho, não tem como não, vai rolar alguma coisa aqui. E o Batman faz todo aquele discurso de tentar reabilitar o Coringa, ajudar ele a melhorar, porque do jeito ali que os dois estavam indo, alguma hora algum ia morrer. E aí o Coringa até parece ali, né, dar um tipo de arrependimento na hora, embora ele não concorde com essa ideia de se tratar. Mas aí que vem o ponto chave dessa história, porque o cidadão começa a dar risada do nada, falando que lembrou de uma piada. Atenção, vocês estão prestes a ouvir a piada mortal. Eu não vou contar a piada inteira aqui, mas basicamente a piada fala sobre dois loucos que queriam fugir de um hospício. Eles conseguem chegar em um telhado, né? Um dos caras pula pro outro prédio, mas aí o segundo cara fica com medo. Aí o primeiro cara que pulou acende uma lanterna para clarear ali o vão, né, entre os dois prédios. E aí ele fala, vem, tranquilo. Mas o segundo cara fica com medo, né? E aí ele fala tipo, mano, eu não vou pular, porque se eu pular, tu vai apagar a luz. E aí o Coringa cai na gargalhada. Confesso que eu dei uma risadinha aqui também, né? E o Batman cai na gargalhada também, é sério isso, velho. E a história finaliza com os dois rindo na chuva, até que só podemos ouvir a risada do Batman. E tem uma faixa de luz no chão que logo em seguida se apaga. John, pelo amor de Deus, eu não entendi o que rolou nesse final. Esse aqui é um dos melhores finais que eu já li e eu já vou explicar ele pra vocês. Primeiro, a nota dessa história que não tem como não ser 10. História absurdamente bem feita, principalmente por esse final. Arte muito bacana, pintura sensacional, história bem amarradinha, tem toda uma construção da origem do Coringa e sua loucura, mais um bônus ali do plano bizarro de tentar provar a loucura com o Gordon. E essa história é tão incrível que ganhou até mesmo uma animação em 2016 com o nome Batman, a Piada Mortal. Mesmo nome do quadrinho, praticamente é a história do jeitinho que vocês acabaram de ver. Então já fica aí de opção caso você não consiga ler. Vocês só vão ver que essa animação ela traz alguns bônus ali no começo, né? Umas partes extras, né? Para dar um contexto. Mas ainda assim dá para falar que é uma adaptação super fiel, só implementaram mesmo. Mas e esse final? Deixa eu explicar para vocês o que rolou nesse final aí para vocês poderem entender, porque esse final é o tipo de final que você tem que reler e reler a história e ver algumas vezes de novo e depois ir na internet só para garantir que você entendeu certo. Durante toda a história vai rolando vários indícios de que a relação do Batman com o Coringa já chegou no limite, tá no talo, tá desgastada e que em algum momento algum deles ia acabar matando o outro. E foi exatamente isso que aconteceu no final. O Batman matou
matou o Coringa. E tem alguns indícios que comprovam isso. O principal tá na piada. Essa piada do Coringa, beleza, é o tipo de piada que é sem graça, mas eu dou risada. E não é uma piada uau, incrível, não tem como não rir. E mesmo assim, o Batman rachou o bico nessa hora. Aquele cara brucutu sério que não sorri pra nada, rachou o bico, porque na verdade essa piada é muito mais profunda do que parece. Basicamente o Batman percebeu que não tinha mais jeito e ele e o Coringa iam continuar nesse ciclo infinito de prender e fugir. E provavelmente ele se aproveitou desse momento para se aproximar do Coringa, tipo na empatia, né, por conta da piada, e quebrar o pescoço do cara. É por isso que eles estão dando risada e você vê isso nos quadros e some a risada do Coringa. E depois o Batman fica quieto. Não foi engraçado pro Batman. Isso foi mais um aproveitamento de oportunidade mesmo para dar fim àquele ciclo infinito. A piada do Coringa é um paralelo com esse momento deles, porque o Batman e o Coringa estão de frente um pro outro e tem um feixe de luz entre eles, assim como os loucos da piada no topo do prédio. Eles estão vivendo essa loucura, mas estão tentando fugir disso, né? E como, por exemplo, tem o Batman ali oferecendo ajuda, o Coringa recusando, assim como os loucos da piada. Se você pegar a piada completa, ela descreve exatamente aquele momento deles. O Batman sacou isso. Ele entendeu que não tinha mais escolha. Ele tinha que matar o Coringa. Ou ele ia prender, fugir, fazer alguma droga, prender de novo, fugir e assim por diante. Aquela fala que o outro apagaria a luz e ele morreria é exatamente o que acontece. As risadas somem, a luz se apaga. Mas é muito louco como esse final de quadrinho é totalmente filosófico e deixa aquela dúvida tão grande sobre o que rolou aqui. Você simplesmente não tem escolha, você tem que cansar de reler para pegar cada informaçãozinha e poder entender, ou pelo menos tentar entender, né, o que rolou aqui. Essa pelo menos foi a minha interpretação, misturada, né, com mais algumas coisas aí que eu li pela net. Mas esse quadrinho é tão incrível que até mesmo virou aquela adaptação lá, né, que eu falei para vocês, né, em formato de desenho em 2016, que é muito fiel ao quadrinho, né. E aí só tem uns bônus a mais, então eu recomendo demais vocês assistirem. Assim como esse quadrinho é uma leitura indispensável para os fãs do Batman, ou para quem quer ler, né, uma boa história em quadrinho. Como eu disse, não tenho o que reclamar dessa história, nota 10 com toda certeza. História, desenho, tudo muito impecável. E para você achar essa história é moleza, tem fácil na net, tem fácil em livrarias. Escolhe o melhor formato para você e manda bala. Essa foi a primeira história da DC que eu trouxe aqui pro canal. DC é mais fácil de contar do que Marvel, porque as histórias da Marvel são muito longas e meu tempo de produção de vídeo é muito curto, até porque o dinheiro do aluguel não vem daqui. E as histórias da DC já tem uns momentos mais curtos, fechadinhos, história completa como essa. Então eu consigo trazer mais fácil aqui para vocês. Mas só se vocês curtirem. Para mim saber isso, deixa um like, comenta, deixa aí nos comentários qual história você gostaria de ver aqui no canal. Compartilha com aquele seu amigo que precisa conhecer essa história. Já aproveita as outras playlists que vão aparecer em algum canto aí da tua tela. Não esquece de seguir o canal para incentivar o meu trabalho. E se vocês quiserem ver mais detalhes dessa história ou deste capítulo, não deixe de apreciar a obra original, já que esse vídeo foi aquele resumão. Muito obrigado a cada um de vocês. Logo mais eu tô de volta e tchau!